Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Dando início aqui ao nosso reta final para os Correios. Foco aí nas questões, revisão, trazer as dicas finais que vocês precisam aí. Porque aqui é o seguinte: se você estudou, você vai revisar. Se não deu tempo de estudar, você vai pegar as dicas finais, o que der para aprender e vai utilizar na sua prova. Então, é a estratégia que vai ser utilizada aqui, porque até o último dia da prova você pode fazer alguma coisa. Agora, é o seguinte, na véspera da prova é difícil você aprender assim algo novo com tanta intensidade. Mas você consegue pegar bizu, você consegue pegar algumas dicas. E como eu falei, o reta final ele serve para isso. Ele serve para revisar, serve para que você consiga aí realmente ter esse assunto, pegar essa dica final, porque o nosso intuito aqui em cada disciplina é que você tenha aí o alguma questão que caia na prova, que ajude você. Sim, se a gente conseguir aqui, por exemplo, pensamento da minha disciplina, que as questões são aí inéditas, né? São criadas, que na prova tem uma questão parecida que ajude você nesse ponto, beleza? Pois vamos lá. Primeira questão diz assim: os Correios adotarão os seguintes princípios éticos. Assinale o item correto quanto ao profissionalismo. A prova de vocês, ela pode perguntar simplesmente quais são os princípios. E aí o bizu, até pegar aqui um espaço melhor, deixa eu ver aqui. Pronto, bem aqui. O bizu, para você lembrar disso, é você lembrar de DISP Lit. Então, se a prova perguntar para vocês quais são os princípios fundamentais dos Correios, você lembra do bizu DISP-LIT, DISP-LIT. Fale várias vezes, DISP-LIT são os princípios. Vamos colocar eles aqui para vocês. O D, dignidade humana e respeito às pessoas. O I, impessoalidade. O S, sustentabilidade. O P, profissionalismo, é o que a questão está perguntando. O L, legalidade. O outro I, integridade. E o T, transparência. Então, é uma questão muito forte de prova, perguntando de vocês quais são os princípios. E aí você lembra de DISP-LIT, é o bizu, um mnemônico aí para você lembrar quais são os princípios. Então, a primeira forma da banca cobrar uma questão é dessa forma. Mas a segunda forma é como ela cobrou aqui na primeira questão. Ela perguntando o conceito do princípio, porque cada princípio desse tem um conceito. E aí ela está perguntando para assinar correto quanto ao profissionalismo. Então ele não quer saber se o profissionalismo é um princípio, ele já sabe que é, mas ele quer saber o que que está relacionado com o profissionalismo. Por exemplo, o item A, valorização da vida e afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais com igualdade, equidade e justiça. Isso aqui está correto, isso aqui é um princípio. Só que isso daqui está relacionado com a dignidade humana. Então, valorização da vida não está relacionado com profissionalismo, está relacionado com dignidade humana. Agora, ó, profissionalismo, desempenho profissional com responsabilidade e zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com excelência e com aperfeiçoamento empresarial. Perfeito. Isso daqui é o que realmente está relacionado com o profissionalismo.
Você pode observar até aqui, ó, profissionalismo, desempenho profissional, com responsabilidade, zelo e baseado aí em valores sociais. O item C, honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos com coerência entre o discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Isso daqui está de acordo com o princípio da integridade. Então, isso também é um princípio, mas aqui é o princípio da integridade. D. Atuação com responsabilidade, olha o nome aqui, ó, ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais. Isso aqui se enquadra em qual princípio? O princípio da sustentabilidade. Então, vamos lá, recapitulando mais uma vez. Falou, vou até marcar aqui o gabarito, gabarito item B. Como é que a prova pode cobrar os princípios de vocês? Ela pode cobrar de duas formas. Primeiro, é só perguntando quais são esses princípios. E aí a forma de você memorizar quais são eles é você lembrar do bizu do suarinho, dispe, lite. Porque aqui a gente tem as iniciais de cada princípio. Dignidade humana e respeito às pessoas, impessoalidade, sustentabilidade, profissionalismo, legalidade, integridade e transparência. A segunda forma da banca cobrar de vocês, ela perguntando o conceito de cada um deles, que foi o que justamente teve aqui na primeira questão. Ela perguntou o conceito de cada um e você tinha que saber diferenciar. Perceba que no conceito a gente tem a palavra em si. Por exemplo, quando ele fala valorização da vida, por exemplo, isso é integridade? Isso é impessoalidade? Isso é legalidade? Não. Qual o princípio está mais relacionado com valorizar a vida? Dignidade humana. Desempenho profissional com responsabilidade, profissionalismo. Honestidade, probidade, é uma pessoa íntegra, integridade. Atuação com responsabilidade ambiental, sustentabilidade e assim por diante. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Vamos agora para a segunda questão. Essa segunda questão, ela é muito boa e ela envolve aqui uma situação de interpretação para vocês. E aí o que que acontece? Os Correios buscarão ainda, sempre nas suas relações concorrenciais, ações que evitem, exceto. O que que vocês precisam observar aqui? Precisam observar o seguinte: quando a questão tem algo como isso, ele está dizendo o quê? Que os Correios vão buscar nas relações concorrenciais ações que evitem, exceto. Então, ele quer o errado aqui. Então, aqui, ele quer o errado. Deixa eu dar uma dica para vocês. É uma coisa simples, é uma besteirinha, mas que ajuda muito na hora da prova. Principalmente você não perder questão por besteira. É você fazer isso, ó. É você colocar o que a questão quer. Porque principalmente essa questão de exceto, marque a incorreta, às vezes causa uma confusão na hora da prova. E é muito ruim você perder uma questão só pela interpretação, só pelo enunciado. Às vezes você sabia do conceito e perdeu uma questão por conta disso. Então copie na sua prova. Faça o que eu fiz aqui, ó. Então tá aí, a questão diz assim: os Correios buscarão ainda, sempre nas relações concorrenciais, ações que evitem, exceto. Então a questão está querendo o errado. Ela não quer o certo. Então, beleza. Vamos aí para o item B. Os Correios, eles precisam evitar de criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente. Os Correios têm que evitar de fazer isso, de criar essa dificuldade da empresa funcionar, de desenvolver. Sim, ele tem que evitar fazer isso. Ele não pode estar criando dificuldades ao funcionamento, ao desempenho da empresa concorrente. Lembre o seguinte, os Correios, ele respeita o concorrente dele.
Então, por exemplo, se o Mercado Livre é um concorrente, se a Amazon é um concorrente, se a Guanabara é um concorrente, cada um vai trabalhar em harmonia. Não vai ter aquela coisa de destruir o concorrente, não, de jeito nenhum. Então, os Correios precisam evitar de criar dificuldades aí ao funcionamento do seu concorrente. Sim, isso aqui está correto. É o gabarito? Não, porque a questão não quer o correto, a questão quer o errado. Então, olha a importância de você colocar isso logo no enunciado. Então, ela não quer o certo, ela quer o errado. Olha o item C. Os Correios têm que evitar, e você tem que ler do jeito que eu estou lendo. Ajuda demais. Então, aqui eu não estou passando dicas só do conteúdo, não. Como eu sempre digo em aulas de reta final, para mim, o conteúdo, ou o gabarito, é o que menos importa. Se você acertar todas as questões aqui, ou você errar todas, para mim eu não estou nem aí. O que eu quero que você aprenda aqui é como interpretar, é como acertar a questão. Porque muita gente pode perder uma questão dessa por não saber interpretar, por não saber como resolver essa questão. E você tem que resolver da forma como eu estou dizendo aqui. Então é o seguinte, os Correios, eles têm que evitar de limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado, os Correios precisam fazer, evitar fazer isso, de impedir o acesso, sim, eles precisam evitar isso, eles não podem. Os Correios não podem estar impedindo que novas empresas funcionem no mercado, de jeito nenhum. D. Os Correios precisam evitar de promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre os concorrentes? Sim, ele precisa evitar isso daí também, de dar essa influência, né, na conduta comercial. Agora, é o seguinte, olha o item A, olha como você vai entender agora. O item A diz assim: você vai ler dessa forma, né? Os Correios precisam evitar de respeitar os concorrentes, obtendo informações listas e mantendo o sigilo necessário. Será que os Correios têm que evitar isso? Tem que evitar de respeitar os concorrentes? Não, né? Pelo contrário, ele tem que fazer. Então aqui encontramos o errado, e é o gabarito da questão. Perfeito? Então, interprete da forma como eu estou interpretando aqui com vocês. Leia na prova do jeito que eu estou lendo aqui com vocês. Não queira pressa, não, porque às vezes a pressa você perde a questão por besteira. Escute a experiência, escute a pessoa que já passou por concurso, que escuta 200 mil alunos por dia. Então, eu estou passando aqui para vocês as melhores dicas, beleza? Vamos aqui para a terceira questão. Eu estou vendo aqui só a questão do material. Algumas pessoas encontraram, outra não encontrou. Às vezes pode ser só atualizar a página. Porque às vezes você fica com a página da plataforma aberta, né, já estudando o dia todo, e aí foi colocado o material, você não atualizou e às vezes não aparece, né? Porque foi colocado aqui que está após o simulado. Foi isso, né? Pronto, beleza. Então, nada, show de bola. Porque às vezes você fica estudando o dia todo, né, com a página ali aberta, aí tem que atualizar para poder entrar o material novo. Graças a Deus que deu certo aí. Pois, bora lá. Terceira questão diz assim: o que deve ser realizado anualmente para garantir a eficácia do Código de Conduta, Ética e Integridade, conforme os dispositivos apresentados? Então, o que que eu tenho que fazer para garantir que o Código de Conduta ele tem que ser cumprido? Uma revisão das penalidades aplicadas, um treinamento periódico para todos os empregados e administradores, uma avaliação de metas da comissão de ética, envio de relatório de ética aos órgãos de controle. Uma coisa que eu vou dizer para vocês: eu quero que todo mundo gabarite ética nesse concurso. São 5 questões, eu quero que vocês gabaritem as 5 questões. Aqui nós temos dois públicos, né? Temos o público do curso teórico, que quem faz parte do curso teórico ganhou reta final, não precisou comprar por fora, né? A gente já colocou para vocês aí do curso teórico, e tem as pessoas que compraram só o reta final. Para quem já está no curso teórico, são 5 aulas, se eu não me engano, do Código de Ética, mas são 5 aulas bem rápidas. Tem aula que é 10 minutos. Dá para você assistir nessa reta final 2, 4, 5 vezes se você quiser.
para não perder nenhuma questão. Outra coisa, essa aqui principalmente para quem está só no curso reta final. Ética é aquela coisa boa. Ética é aquela coisa tipo assim, bonita, aquela coisa assim, até difícil de você encontrar na prática. Então, dessas questões, o que é que eu tenho aí de bonito, né? O que é que eu tenho, por exemplo, revisão de penalidades aplicadas. Não, penalidade não é algo bom, não. Aí o item B, treinamento periódico para todos os empregados e administradores. Eu vou ter isso na prática? Vai nada, rapaz. Se você se duvidar, você vai fazer o treinamento uma vez e nunca mais na sua vida. Mas não é bonito? Não é o que deve ser? Não deve ter o treinamento periódico, aquela coisa? Sim, é o bonito. Então é o gabarito. É o gabarito, é o item B. Está no código de ética, isso, sim, está lá no código de ética. Mas você pode resolver também, se você ficar na dúvida, se você não lembrar do código de ética, dessa forma. Olha os outros itens. Avaliação das metas da comissão de ética. Tudo até que parecia, né? Um pouquinho, mas entre o B e o C, qual que é mais bonito? O B, né? E o D, envio de relatório de ética aos órgãos de controle, nada a ver. Vamos agora para a quarta questão. Essa quarta questão também é muito boa mesmo. Um servidor foi punido com censura. Lembrando que censura é a única penalidade aplicada pelo Código de Ética. Mas ele continuou a se comportar de forma inadequada, levando a comissão de ética a considerar medidas preventivas adicionais. O que pode ser feito? Show de bola. Qual é a penalidade que pode ser aplicada pelo Código de Ética? Censura. Somente isso. O Código de Ética, ele só aplica a penalidade de censura. Se a pessoa vai ser demitida, se a pessoa vai receber uma suspensão, seja lá o que for, isso aí é por outro lugar. Não sei qual, mas é outro lugar. O Código de Ética só aplica censura. Só que ele pode solicitar algumas adicionais. A pena é só essa. Mas ele pode solicitar três adicionais. O primeiro é a CPP. Já explico o que é essa sigla. O segundo é uma sugestão à presidência. E o terceiro é uma abertura de processo disciplinar. Esse ACPP, o que significa isso, professor? O que significa essa sigla? Aqui é um acordo de conduta pessoal e profissional. Então vamos lá, para você entender. A pessoa cometeu um desvio de ética. Qual a penalidade que a comissão de ética vai aplicar para ela? Apenas a censura. Só que dependendo da situação, a comissão de ética pode analisar o seguinte: rapaz, a censura aqui, nós estamos chamando a pessoa, conversando com ela e tudo, aplicando a pena de censura, não é só o suficiente. Bora fazer um acordo com essa pessoa de uma conduta pessoal e profissional. Dizer, ó, você cometeu esse desvio, mas bora fazer um acordo que a partir de agora você vai ser um bom profissional e você vai ter uma conduta pessoal e profissional de acordo com o código de ética. Pronto, beleza, concordo. Pois beleza, foi feito o acordo. Primeira medida adicional. Segunda, uma sugestão à presidência. Como assim, professor? Vamos supor que eu sou o chefe dos Correios, ocupo uma função de confiança, e eu cometi um desvio de ética. E aí o seguinte, a comissão de ética me aplicou a censura, mas ela pode chegar lá no presidente dos, ó, presidente, tira esse rapazinho da função de confiança, porque ele não pode ser chefe não, que ele está com desvio ético. Pronto. Não foi a comissão que aplicou, não, porque ela só aplica censura. Ela apenas fez uma sugestão à presidência. E por fim, dependendo da gravidade, ela pode fazer e solicitar
a abertura de um processo disciplinar. Aí, nesse processo disciplinar é que pode ter outras sanções, como, por exemplo, a demissão. Beleza? Então, agora a questão ficou facílima, né? Um servidor punido com censura, mas ele continua a se comportar de forma inadequada, levando a comissão de ética a considerar medidas preventivas adicionais. O que pode ser feito? Adoção de uma nova penalidade? Não, porque ele já foi punido com censura. Sugestão de remoção do servidor? Não. A sugestão é a presidência, aliás, e não fala de remoção. Adoção de outras medidas, incluindo a CPP, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. Perfeito, é o nosso gabarito. Imposição de multa? Não. Beleza? Então, questãozinha cara da prova de vocês, a cara da prova mesmo. Se duvidar, vai aparecer uma questão idêntica a essa, beleza? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, essas aulas ao vivo, elas são muito importantes para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Então aproveitem esse momento para participar, para errar, não tenham vergonha de jeito nenhum. Eu estou observando aqui que a Aline, né, tá colocando o gabarito dela. Isso é perfeito, essa participação de vocês, ela é muito boa. Então vamos supor, se o gabarito da questão é o item C, mas você marcou o item B, pergunte, professor, por que que não é o item B? Eu pensei que era. O momento é esse, para você tirar todas as suas dúvidas nessas aulas ao vivo. Isso serve para a minha aula e serve para para as aulas de todos os professores que vão participar desse reta final. Beleza? Então aproveitem esse momento. A aula ao vivo é muito importante. Quem faz parte do curso teórico teve as aulas gravadas, né? Você assiste no conforto da sua casa, no momento que você quer. Mas essa aula ao vivo, inclusive para quem não pode assistir, faça um esforço para assistir no horário da aula mesmo, que é para você ter essa participação. É completamente diferente. É por isso que a gente sempre coloca aulas gravadas e ao vivo nos cursos aqui da plataforma. Beleza? Pois bora participar. Eu quero ver todo mundo aí. Tem muita gente aqui. Eu quero ver a participação de todos. Agora para a quinta questão. Eita, questãozinha boa. Outra certa de prova. Professor, qual a questão certa de prova? Princípios. Segundo, censura. Terceiro, brinde. Pode ter certeza que vai cair uma questão sobre brindes lá na sua prova. E a quinta questão diz assim: a empresa ABC oferece a seus funcionários um brinde de R$ 150 em um evento anual para celebrar o Dia da Empresa. De acordo com o artigo 17, o brinde é permitido? E aí? O que que a gente tem sobre brindes? A regra é que você não vai aceitar esse brinde, porque ali pode ter uma conotação econômica, comercial, né? A pessoa pode dar o brinde ali para você para depois estar querendo ganhar alguma coisa em troca. Então a regra é que você não vai aceitar. Mas tem algumas exceções em que você pode aceitar o brinde. A primeira exceção, se ele tiver uma periodicidade de distribuição não inferior a 12 meses. O que é que significa isso? É um brinde que ele é dado, vamos supor, de ano em ano. Aí, beleza. Agora, um brinde que é dado de 6 em 6 meses. Aí ele pode receber? Não, porque a periodicidade da distribuição está sendo inferior a 12 meses. Um brinde que é dado mensal, tipo assim, ó, todo mês você pode ir lá no meu restaurante almoçar de graça. Não, não pode. Você pode ir lá no meu posto de combustível? Não, não pode. Então, primeira regra é essa. Para receber, vamos supor, plataforma Professor Soares. Todo ano a gente faz uma agenda da plataforma Professor Soares. Eu posso chegar lá nos Correios e falar, ó, galera, pela nossa parceria, aí eu vou dar um brinde aqui, uma agenda para vocês. Pronto. Beleza. Por quê? Porque a agenda ela é dada de ano em ano, não é dada inferior a um ano. Segunda situação, o brinde não pode, não tenha aí valor comercial. E ele tem que ser
de até R$ 100. O que é um brinde que não tem um valor comercial? Por exemplo, se eu chego lá nos Correios e digo assim, ó, pela nossa parceria, escute bem os meus exemplos aqui. Pela nossa parceria, eu vou liberar o curso dos Correios para todos os funcionários dos Correios aqui, para os seus filhos, para os seus parentes. Está liberado o curso da plataforma para todo mundo. Não, isso não pode. Por que que isso não pode? Não pode, porque isso aí tem um valor comercial. O custo da plataforma tem um valor comercial. E o valor dele também é mais de R$ 100. Então, não pode. Só pode se for um brinde que não tenha o valor comercial e seja de até R$ 100. Como, por exemplo, um boné de divulgação, né, de uma vaquejada. Como, por exemplo, uma caneta. Ah, vou disponibilizar uma caneta. Tem um valor comercial ali? Não, é só um brindezinho. Beleza. E a outra situação, o brinde tem que ser de caráter geral. Então, eu não posso chegar lá nos Correios, para o gerente dos Correios, e falar assim: Ó, meu patrão, que bom, vou lhe dar aqui um litro de uísque para você. Não. Por quê? Porque esse litro de uísque teria o caráter individual. Eu estou dando apenas para ele. Mas eu posso chegar lá e, ó, vou chegar aqui, deixar aí 5 canetas da plataforma para você distribuir aí. Pronto. É um brinde de caráter geral que a pessoa pode estar recebendo. Então, vamos supor, eu vou fazer a corrida da plataforma. Olha aqui. Vou fazer a corrida da plataforma Professor Soares. Está na moda, né, esse negócio de corrida. Então, vai ter a corrida dos alunos da plataforma Professor Soares. E nessa corrida tem uma camisa. E essa corrida ela acontece de ano em ano. Então, nesse caso, eu posso chegar e entregar uma camisa, ou então, por exemplo, chama a garrafinha de água, vou botar aqui, garrafinha de água. Então, tem uma garrafinha de água, eu chego e disponho da garrafinha de água de brinde ali para os Correios. Isso aí, beleza? É um evento que vai acontecer. Essa garrafinha não tem o caráter comercial, né? Eu não quero vender a garrafinha para os Correios, não quero. Não. A periodicidade foi respeitada, né? Porque a corrida é de ano em ano. Por exemplo, se a corrida fosse de 6 em 6 meses. Então a corrida é de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses eu chego lá dando essa garrafinha. Não, não pode. A periodicidade não pode ser inferior a 12 meses. E ela é o caráter geral. Eu vou chegar lá e vou, tá aqui. Eu tenho 10 garrafinhas aqui disponibilizar para vocês. Vocês vão fazer sorteio, seja lá o que for, beleza? Vamos agora para a questão. A questão diz que o brinde é permitido, pois é um valor que não ultrapassa R$ 200. O item A já está errado, né? Pois o valor permitido é R$ 100. Se alguém receber um brinde e o valor é maior do que R$ 100, esse brinde ele vai ser incorporado ao patrimônio dos Correios. Então, se a pessoa recebeu o brinde lá e percebeu, vixe, esse brinde aqui vale R$ 500, ela não pode ficar com ele, fica incorporado ao patrimônio dos Correios. B, não, pois o valor excede o limite de R$ 100. Perfeito. Tem cara de ser gabarito. C. Sim, pois é um brinde comum, distribuído a todos os colaboradores da empresa. Beleza. Ele fala, ó, a empresa ABC oferece aos funcionários um brinde em um evento anual para celebrar o dia da empresa. Então, tipo assim, no dia da empresa é dado um brinde. Perfeito, poderia receber esse brinde aí. Só que o valor dele é R$ 150. O que pesou aqui foi o valor do brinde, que é R$ 150. Então tá errado o item C. O item D. Esse brinde é permitido? Não, pois a periodicidade não é respeitada. A periodicidade foi respeitada sim, porque diz que é um evento anual. Então ele acontece todo ano.
Então, poderia receber? Poderia, porque é um evento anual. Todo ano ele acontece. Não pode se for inferior a 12 meses. A inferior a 12 meses já não pode. Beleza? Então, é só você lembrar da corrida da plataforma. Vamos supor, a corrida da plataforma, ela acontece de 6 em 6 meses. Ela acontece, por exemplo, em julho e em dezembro. Nesse caso, esse brinde pode ser recebido? Não, porque a periodicidade, né, o tempo que eu estou entregando é inferior a 12 meses. De 6 em 6 meses eu estou entregando, não pode. Agora, a corrida, ela é anual. Ela acontece, vamos supor, todo ano no mês de maio. E aí isso vai acontecer de novo em maio do próximo ano. Pronto, aí tudo bem. Aí a periodicidade foi respeitada. Então o item D está errado porque fala que não é respeitada e ela é porque o brinde ele é anual. Portanto, o gabarito B de bola. Eu vi que teve algumas pessoas que marcaram outros gabaritos. Conseguiu entender? Quem marcou diferente aí? Se ainda tiver ficado na dúvida, pode perguntar. Kit da plataforma pode, exatamente. Exatamente. E o kit da plataforma, inclusive para vocês que serão aprovados aí no concurso dos Correios, com fé em Deus. E aí vocês vão receber o kit da plataforma da aprovação na casa de vocês. Vamos juntos aí que vai dar certo. Beleza. Outra questão aqui que você resolveria estudando o código de ética, mas também com uma interpretação. O que eu quero de vocês é isso. Como eu falei, o mais importante aqui é você interpretar, é você saber acertar a questão. Seja a questão diz assim: qual é a função principal da ouvidoria dos Correios de acordo com o texto apresentado? Então, o que que a ouvidoria ela vai fazer? Ela vai receber auditorias financeiras, vai receber denúncias e acompanhar providências, aplicar sanções, promover treinamentos sobre ética para os colaboradores. Então, observe, você pode nunca ter lido o código de ética. Não, professor, não li, fui para a prova sem ler. Você acertava essa questão, porque é algo normal. O que que uma ouvidoria vai fazer? Ah, eu vou ligar para a ouvidoria. Para quê? Para fazer uma denúncia. Então, a função principal da ouvidoria é o quê? Receber denúncias e acompanhar as providências. Gabarito, item B. Sétima questão. Uma funcionária da instituição descobre que um colega está praticando atos de assédio moral contra outro funcionário. Para garantir o sigilo, ela opta por não se identificar ao fazer a denúncia à comissão de ética. Qual será a consequência dessa atitude? Então, ela verificou que tem um colega que está cometendo ali um desvio, né, de ética, mas ela, não, eu quero ficar sob sigilo, para não ter nenhum problema, né? Porque senão, se não tivesse o sigilo, a pessoa poderia até nem fazer a denúncia, né? Ah, não vou denunciar não, porque vão saber que foi eu, e aí eu não vou, vai ter aquela retaliação, aquela coisa toda. Ao item A, a denúncia será ignorada, pois o anonimato não é aceito. Cuidado! Existe uma diferença entre o anonimato é diferente de sigilo. O que é o anonimato? O anonimato é quando, por exemplo, uma denúncia anônima, que eu não sei quem é. Vamos supor, alguém liga para os Correios e diz: olha, o servidor tal dos Correios está cometendo, fazendo isso. Aí, pum, desliga o telefone. Isso aí é uma denúncia anônima, é um anonimato. A pessoa não está aparecendo, não está dizendo quem é ela. Isso daí não deve prosperar, isso aí não deve ser aceito, porque é uma denúncia anônima. O sigilo, ele não é o anonimato, porque eu sei quem foi que fez. Eu simplesmente não estou dizendo. Eu simplesmente não digo quem foi que fez a denúncia. Porque eu posso fazer uma denúncia nos Correios e deixar meu nome lá e dizer que quem fez foi eu. E aí? Tô nem aí. Fiz a denúncia e acabou. Ou eu posso chegar e dizer, não, eu quero manter o sigilo. Eu quero que guarde meu nome aí, não quero que ninguém saiba que quem fez a denúncia foi eu. Então não foi anônima, não, foi uma pessoa que fez. O que está sendo resguardado é o sigilo do nome dela ali. Então o item A está errado. O item B.
A denúncia será levada em consideração, mas sem proteção ao denunciante. Não, tem proteção sim. Se não tiver proteção, para que o sigilo? A denúncia pode ser registrada, garantindo o sigilo. Perfeito, correto, é o nosso gabarito. O item D, a denúncia será automaticamente arquivada? Não, de jeito nenhum. Beleza? Então, sétima questão, gabarito, item C. Oitava questão. De acordo com o Código de Conduta, Ética e Integridade, o compromisso dos Correios em adotar boas práticas de governança corporativa implica principalmente em o alinhamento das atividades da empresa com os interesses do governo, a criação de um canal de reclamações exclusivamente para clientes, a estruturação e sugestão de forma a garantir a transparência, integridade e eficiência nas suas operações, o aumento do número de funcionários públicos em sua estrutura. Vamos lá, pensar aqui, né? Você chega numa questão como essa e você não sabe o gabarito. Quem sabe já vai marcando logo, acabou e pronto, parte para o abraço e vai partir para outra questão. Mas como eu venho falando sempre, né? Eu quero também ajudar quem não sabe, não sei. E aí? Se você não sabe, você não vai marcar o item B, porque o item B tem a palavra exclusivamente. Professor, sempre que tem o exclusivo a questão vai estar errada? Não, nem sempre. Mas 90% sim. Então, se eu não sei, eu não vou marcar uma questão correta que tem o exclusivo, de jeito nenhum. O item A fala assim: o alinhamento das atividades da empresa com os interesses do governo. Peraí, quer dizer que os Correios, ele só está preocupado com os interesses do governo e os interesses da população, e os interesses dos funcionários, e os interesses da sociedade. Não, é só o interesse do governo. Não, né? Não fica legal. Aqui, o aumento do número de funcionários em sua estrutura. Onde é que você já viu isso? Onde é que você já viu essa questão de aumentar funcionário como algo que vai ser feito em algum local? Eles, pelo contrário, eles querem diminuir o máximo possível, né? Então, não. Agora, olha o item C, como ele é bonitinho. A estruturação de sua gestão de forma a garantir a transparência, integridade e eficiência em suas operações. Ah, olha, chega, ficou bonitinho. Chega, você fala com entonação, né? Você fala bonito, os outros você fala bonito? Não fala. Alinhamento de dados da empresa com o interesse do governo. Ixi. Criação de um canal de reclamação exclusivo para os clientes. Aumento do número de funcionários públicos em sua estrutura. Não, 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 não. Agora, a estruturação de sua gestão de forma a garantir a transparência, integridade e eficiência. Ah, agora sim, gabarito, meu patrão. Item C. Show de bola, muito bem. Estou gostando de ver aí a participação de vocês. Muito boa mesmo. Lembrado bonitinho, né? Beleza. Olha aqui também, outra que dá para a gente verificar aqui. Diz assim: de acordo com o Código de Ética e Integridade, polos afirmativos a seguir mais se alinham ao compromisso dos Correios em tratamento e proteção de dados pessoais. O item A diz assim: vou marcar os tópicos estranhos, né? Onde você vai olhar e vai fechar a cara assim: não, peraí, isso aí tá estranho. Os Correios podem compartilhar livremente dados pessoais de funcionários com terceiros sem consentimento. Você é funcionário dos Correios, tá lá trabalhando. Aí chega uma pessoa e diz assim: ei, eu quero o endereço daquele carteiro bem ali. Aí os Correios vai lá e entrega livremente o seu endereço, o seu telefone para qualquer pessoa. Será que isso é correto? De jeito nenhum, né? O item B. É obrigação dos Correios respeitar a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais. Sim, a LGPD. Então, os Correios têm que respeitar a legislação que fala sobre proteção de dados pessoais? Tem que respeitar. C. Os Correios só precisam, olha aqui a palavrinha, só precisam se preocupar com dados pessoais de cliente, ignorando os do funcionário. Então é o seguinte,
Se é um dado pessoal de um cliente meu, eu me preocupo, mas do funcionário não estou nem aí. Por isso, o telefone dele eu vou entregar para todo mundo. Não, não é assim. Os Correios não são obrigados a informar sobre o tratamento de dados pessoais. Tá errado, são sim. Então, gabarito, item B de bola. Questãozinha também muito boa. Décima questão. Décima questão fala o seguinte: essa aqui ela já é um pouco mais difícil. Essa daqui eu queria que você respondesse. Quero que coloquem o gabarito, porque ela não é tão fácil assim, não. Então, eu vou dar até um tempinho aqui para que vocês coloquem. Eu queria que todos colocassem, sem exceção. Pode colocar, como eu falei, não tenha vergonha, não, ninguém sabe nem quem é você. Por exemplo, temos aqui a Yara, o Matheus, Gabriela, Luana, a Aline, estão sempre participando aqui, né? O Rodrigo também, Matheus, mas ninguém sabe nem quem é vocês. Então, não tenha vergonha, não. Coloque mesmo o gabarito que você acha. Se você acha que é o item D, arrocha, meu patrão. E se ficou na dúvida, pergunte. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês. Então, é o seguinte, em relação aos clientes, os Correios, eles possuem três obrigações relativas aos clientes. Opa, peraí. Eu estou indo com muita calma aqui, porque eu quero que vocês também coloquem o gabarito de vocês. Estou só enrolando aqui só para ver o gabarito de vocês. Deixa eu colocar aqui quais são os três. Atender os clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. Segundo, garantir a satisfação dos clientes, oferecendo produtos e serviços com qualidade. Terceiro, responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões com rapidez e precisão. Pronto. Então, são essas três atividades e três obrigações dos Correios com os clientes. E aí fala o seguinte: temos aqui o item B, C, D como gabarito, né? E aí diz assim: durante o atendimento, o atendente Jonas dos Correios informa ao cliente que não pode fornecer detalhes sobre a entrega de um pacote, uma vez que a política interna não permite. Qual obrigação dos Correios estaria sendo descumprida? Eu até achei estranho, porque muita gente não marcou o item A, né? Porque poderia pensar que fosse o item A, né? Já que ele deu uma resposta ali para a pessoa, né? Não, mas não tem nada a ver o item A. Agora, olha o seguinte, olha o item um aqui do que eu coloquei para vocês. Atender os clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. Então, é o seguinte, a pessoa chegou e pediu informação.
E o cara disse assim: não, não posso fornecer porque a política interna não permite. Você, se fosse você lá perguntando, você ia ficar feliz com essa resposta? Não, a política interna não permite que eu lhe dê essa resposta. Você ia ficar feliz? Você ia sair de lá, oh, que bom. Eu fui lá pedir uma informação nos Correios e a pessoa disse que a política interna não permite ele me fornecer. Logicamente que você não ia ficar feliz com essa resposta. Você ia ficar tipo assim, mas por quê, né? Por quê? Me diga o porquê. Agora, se a pessoa chegasse e falasse, olha, infelizmente eu não posso lhe dar essa informação, porque é informação sigilosa, e informação sigilosa não pode ser repassada. Pronto. Olha aí como muda a resposta. Ou então chegar, olha, infelizmente, os Correios ele possui um código de conduta que determina que os funcionários não podem repassar tais informações. Então, por conta disso, eu sou proibido de lhe passar essa informação. Olha como muda. Observaram aí como a resposta mudou? Então, será que a pessoa que chega lá e dá uma resposta dessa, não, não posso fornecer detalhes porque a política interna não permite? Será que essa pessoa tratou o outro com respeito? Será que ele tratou com cortesia? De jeito nenhum. Então, qual foi a obrigação dos Correios que foi descumprida? Cortesia e respeito. Gabarito, item B de bola. Beleza? Aí o item C, garantia de qualidade do serviço? Não, porque a pessoa não está sendo oferecido nada para ela. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem algumas dúvidas aqui. Seria diferente caso o cliente estivesse buscando informações de pacote de terceiros? Não, não seria diferente, Matheus. Muito boa a sua pergunta, porque aqui o detalhe é a forma como a pessoa respondeu, né? Então, como eu falei, é só você pensar. Você chegar lá, por exemplo, tem uma encomenda da sua mãe. Aí você chega lá e diz: ei, eu quero saber onde é que está essa encomenda da minha mãe. A pessoa diz: não posso conhecer detalhes. Política interna não permite. E simplesmente vira a cara e vai-se embora. Você vai ficar feliz com a resposta dessa? Não ficaria feliz. Agora, se a pessoa chega e diz: olha, infelizmente, como a encomenda não é sua, é da sua mãe, mesmo sendo sua mãe, mas a gente não pode repassar informações de terceiros, por questão de sigilo, por questão de proteção e tal. Lhe explica o porquê. Porque nem todo mundo sabe nem o que é sigilo. Vocês estão estudando para concurso, vocês sabem disso. Agora imagina o cara lá do interior. Imagina uma pessoa do interior chegando, porque vocês têm que pensar isso. Os Correios, ele atende o analfabeto e atende o doutor. Ele atende todo mundo. Então imagina o cara chegando e dizendo assim para uma pessoa do interior, um analfabeto: olha, a política interna não permite. O cara diz assim: meu filho, eu não estou com politicagem aqui, não. Eu não estou falando de prefeito e vereador aqui, não. Ele não vai saber nem o que é política interna, sabe nem o que é isso. Então, ele tem que repassar as informações com total clareza, presteza e transparência. Ele não pode simplesmente dar uma resposta assim, não, não posso repassar essa informação. Por que você não pode repassar essa informação? Digo porque trate com respeito, trate com cortesia, beleza? Então, gabarito B de bola. Todo mundo entendeu isso daqui? Como eu falei, é uma questão complicadinha, uma questão um nível mais elaborado, mas que vocês precisam pensar dessa forma. Pensar em como que vai ser respondido, em como que a pessoa vai receber essa informação. Como eu falei, ninguém fica feliz de solicitar algo e a pessoa dizer, não posso lhe dizer. Primeira coisa que a pessoa diz, por quê? Então, é diferente, né, a forma de responder. Da pessoa diz, ó, não, infelizmente eu não posso fazer isso, por isso, por aqui. Ah, beleza, entendi. Não, tudo bem. A pessoa sai até feliz quando é bem tratado, né? Quando você é bem tratado, você entende, você sai feliz. Agora, quando você chega lá, a pessoa diz, não, eu não posso repassar essa informação. Olha, aconteceu comigo um dia. O, eu fui devolver, acho que foi uma caixa de som que eu comprei. Ah, pronto, esse exemplo vai se encaixar muito bem. Eu fui devolver uma caixa de som que eu comprei. E aí eu cheguei em uma agência dos Correios
A moça foi lá e disse assim: essa caixa os Correios não levam. Ela já estava etiquetando, já estava colocando tudo. Aí, quando chegou no finalmente, ela foi medir a caixa, aí disse: a caixa os Correios não levam. Aí eu disse: mas por quê? O pessoal mandou para mim o código para devolver a caixa de som. Não, não, não. Os Correios não levam. Se eu aceitar aqui, vai dar problema para mim. Pronto. Aí eu me zanguei e eu sou muito danado nas minhas coisas. Tipo assim, eu não desisto na primeira oportunidade. Se tivesse 10 agências dos Correios em Parnaíba, eu ia nas 10. Aí tinha outra agência, essa história é verídica, né? Porque eu lembrei que se encaixa perfeitamente na questão. Aí eu fui na outra agência dos Correios. Cheguei lá, o cara mediu e disse: senhor, o seguinte, ó, as encomendas dos Correios, ela só pode ter o máximo de 1 metro, porque a gente manda por avião. Sai daqui o Sedex e vai para Teresina, Teresina ele vai por avião para outro local. Então, existe a dimensão máxima de 1 metro e a caixa aqui passa de 1 metro. Então, não pode ser enviado pelos Correios, tem que ser por transportadora. Ah, meu patrão, agora o senhor me deu uma resposta coerente. Olha aí como é diferente, a mesma resposta. Então, essa primeira pessoa que disse os Correios não levam, ela me deu a resposta, mas ela me tratou com cortesia, com respeito, ela me deu a informação com presteza, com transparência. Não, porque eu saí de lá puto, com raiva, porque ela não tinha me dito o porquê. Eu só disse que eu não levo. Por que que não leva? Já o outro disse, não, é porque só vai até um... Explicou que é por conta do avião e tudo. Aí eu já, beleza, agora eu entendi. Show de bola, saí de lá feliz da vida, beleza? Então é justamente o que se encaixa aqui nessa questão. Agora vamos pegar o outro. Por exemplo, esse segundo, né, essa segunda obrigação, se encaixa com o quê? Se encaixa em a pessoa estar oferecendo produto com qualidade. Tipo assim, eu vou lá nos Correios, utilizar os produtos dos Correios. Quais são os produtos que os Correios têm? É o PAC, é o SEDEX, é o selo postal, enfim, outros produtos que tem lá, e a pessoa vai oferecer os produtos com a qualidade. Tipo assim, a pessoa está lá, eu quero enviar um produto, tem aqui o envelope dos Correios e tal, tá aqui uma caixinha para você enviar, é melhor você colocar nessa caixa e tal. É você oferecer os produtos e serviços com qualidade. Seria o item C, seria esse aqui. Já o item A seria isso aqui: responder às solicitações de informação, reclamações, críticas e sugestões com rapidez e precisão. Então, se a pessoa tivesse, na realidade, por isso que eu pensei que muitos ia colocar o item A, mas na realidade ninguém nem colocou. Mas a pessoa está reclamando, está tendo uma crítica, alguma coisa. Não, você vai responder com rapidez e precisão. O mais rápido possível você responde àquela pessoa. Beleza? Tem as perícias médicas agora, salvo engano. Exatamente. Se não, não é nem a perícia em si, eu esqueci agora que o INSS foi. O INSS foi uma parceria com os Correios aí. Não estou lembrando aqui de cabeça o que foi, mas teve uma parceria mesmo aí para ser feito aí. Então vai ter mais trabalho para vocês. Beleza. Aqui, 11ª questão, diz assim: de acordo com o Código de Conduta, Ética e Integridade na relação com os Correios, o empregado se compromete a abster-se de assinar a alternativa incorreta. Façam isso para não perder a questão. Você pega isso daqui, você coloca na sua prova. Ele quer o errado. Faça isso para você não perder uma questão por besteira. Beleza? Então, vamos lá. O item A diz assim, então ele quer o errado. O item A fala, ele diz que o empregado tem que se abster. Abster é deixar de fazer, é não fazer. Então, o empregado tem que deixar de utilizar a informação privilegiada obtida no exercício profissional na realização de negócio com natureza e benefício próprio de terceiros? Sim, ele não pode ter uma informação privilegiada que ele teve dentro do exercício profissional e está utilizando em benefício próprio. Beleza, então está correto. Ele quer o correto? Não, ele quer o errado. Coloquei bem logo na questão que ele quer o errado. Pronto. B, ele tem que se abster de estabelecer relações comerciais, inclusive as decorrentes de contrato com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios. Opa, tem um errinho aqui.
ele realmente tem que se abster de estabelecer relações comerciais, só que aqui tem um exceto aquela que for decorrente de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios. Então, já achamos possivelmente o gabarito, mas vamos confirmar. Então, o item C diz assim: ele tem que se abster, ele não pode fazer, utilizar de forma fraudulenta, da inverdade, do artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir a erro de modo a obter vantagem para si ou para outro ou desvantagem para outro. Sim, ele realmente não pode fazer isso. Ele não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem, qualquer espécie para si, familiares. Certo, não pode mesmo. Então, como ele quer o errado, qual o gabarito? B de bola. Show de bola! Questão 12, tudo certinho com vocês, tudo ok? Vamos aqui para a questão 12. Analisa a afirmativa a seguir sobre o Código de Ética e Integridade. A ética na gestão dos fornecedores é opcional para os Correios. Ética é opcional? De jeito nenhum, tá errado, né? Os Correios devem exigir práticas sustentáveis para a cadeia produtiva de fornecedores. Certíssimo. O perfil ético é um critério de avaliação para as parcerias. Sim, eu vou observar esse perfil ético, né, para fazer uma parceria. Vou fazer uma parceria, por exemplo, com uma empresa que não respeita a ética de jeito nenhum. Então, gabarito B. Mas eu vou falar aqui uma coisa que a Yara Valentina percebeu aqui e que é importante. Por quê? Porque aqui na aula eu preciso comentar tudo, explicar tudo bem direitinho, para que vocês tenham a visão ampla. Mas, por exemplo, na hora da prova, daria para você saber o gabarito da questão. Por quê? O item um ele está completamente errado, porque dizer que ética é opcional, é tipo assim, é facultativo, eu utilizo se eu quiser, não, está errado. O item um estando errado, então o gabarito não é o item A. O gabarito não é o item C, porque tem o item um. E o gabarito não é o item D, porque fala todas envolve o item um. Sobrou o quê? O item B como gabarito. Só que é o seguinte, mesmo você encontrando aqui, dê uma lida nos outros. Faça uma lida rápida, só para confirmar. Confirmar que está certo mesmo, leia. Da mesma forma, ó, aqui, eu acho que o gabarito é o item B, porque não é inclusive, é o exceto. Mesmo assim, faça uma lida rápida. Por quê? Para verificar se você não está caindo em nenhuma pegadinha. Então, faça uma lida. Nunca marque o item e já pule logo a questão. Não. Lê a questão como um todo, verifique, e aí você marca. Beleza? Questão 13. Em uma reunião com investidores, um executivo sugere que os Correios poderiam aumentar artificialmente os preços de certas tarifas para melhorar a margem de lucro, aproveitando-se o seu posicionamento no mercado. Como os Correios devem agir frente a esse conselho? Então, primeiro você tem que entender o que a questão está dizendo. O que a questão está dizendo? Um executivo, ele sugeriu para os Correios aumentar de forma artificial. Então, foi de forma artificial o preço de certas tarifas para melhorar a margem de lucro, se aproveitando do seu posicionamento no mercado. Como assim? É os Correios, é uma empresa pública, então ele de forma artificial, ele vai aumentar ali a tarifa para aumentar, vamos supor, ele vai fingir que aumentou a margem ali para ter uma vantagem. Isso é ético? Isso é o que os Correios devem fazer? De jeito nenhum. Então, o item A fala implementar a sugestão, de jeito nenhum. Considerar a proposta, de jeito nenhum. Rejeitar imediatamente a sugestão, pois ela fere os compromissos estabelecidos pelos Correios em relação à livre concorrência. Sim, como eu falei, os Correios respeitam os concorrentes dele. Não é aquela coisa de não estar matando o outro, não, não. Aqui é questão de respeito. É meu concorrente? Beleza. Vamos trabalhar juntos aqui, vamos crescer juntos, vamos ser amigos, atuar com harmonia, né? Pelo menos na teoria é assim.
Estudar a viabilidade da proposta? De jeito nenhum. Questão 14, agora é uma questão mais simples, mais fácil e que se encaixa perfeitamente no bizu que eu passei para vocês, no bizu aí do Displit. Então, falou de princípios. Você vai lembrar de quê? Displit. Então, olha para essa questão. Você chega na questão e a questão pergunta isso. Aí você, peraí, o professor Soares falou que princípios é Displit. Beleza. Aí o S. O S eu tenho aqui. Beleza. O C, não. Não tem o C no bizu. Então o item C já estava errado aqui. O T, o T tem. Tem lá no bizu, tem o T. O L, tem. No bizu tem o L. Pronto. Agora eu vou conseguir eliminar um item só com o bizu. Só com o displit já eliminei uma alternativa. Agora vamos saber o que é um princípio. Aí, lucro acima de tudo? Será que isso é um princípio? Não, de jeito nenhum, lugar nenhum, isso é princípio. Transparência e integridade, sim, tá aqui é o T, né? Transparência, integridade, o I. Sigilo absoluto, não, em lugar nenhum tem um sigilo absoluto. O sigilo, ele é a regra, mas em algumas situações, na realidade, o sigilo é a regra, não. Na realidade, a transparência é a regra. Tanto que é um princípio, né? Transparência. O sigilo é uma exceção. Então, em algumas situações, é que eu vou ter o sigilo, mas no caráter excepcional. Beleza? Então, cuidado com esse detalhezinho aí na prova de vocês. E como eu falei, a questão do bizu aí ajudando bastante nesse ponto. Questão 15. O que caracteriza uma conduta ética no trabalho? Então, o que que é trabalhar de acordo com a ética? Omissão de informações? Será que eu vou atuar de forma omissa? É uma conduta ética? Não, de jeito nenhum. Transparência e honestidade? Sim. Foco em interesses pessoais? Não. Ignorar normas de conduta? Não. Portanto, o gabarito B de bola, né? Isso é uma conduta ética no serviço. Transparência e honestidade. Com isso, finalizando. Passou, foi rápido, né? A nossa aula de hoje, 15 questões resolvidas, nossa primeira aula. Teremos outra aula, deixa eu olhar aqui, dia 27, né? Dia 27 teremos outra aula de ética e quero que vocês estudem. Uma coisa que eu peço para vocês, não vá para a prova sem ler o código de ética, de jeito nenhum. Até mesmo vocês que fazem parte do curso teórico, que assistiram todas as aulas, mas leia o código de ética. A leitura ela é importante. E depois que você assiste às aulas, depois que você aprende a teoria, fica bem mais fácil você fazer a leitura, né? Porque a leitura sem ter aula é ruim, é chato. Não é bom, não. Você pegar o código de ética e ler ele ali sozinho é ruim para danado. Mas você assistindo às aulas, fica mais fácil. Você começa a entender algumas coisas, começa a perceber o que é importante, o que não é. E aí, quando você vai fazer a leitura, fica mais tranquilo. Porque é muito importante a gente conseguir gabaritar as 5 questões. E outra coisa que eu falei no início e falo novamente aqui. Aproveitem ao máximo esse reta final que foi feito para vocês. Se preparem, se dediquem, busquem organizar os horários de vocês para estarem aqui ao vivo, participem, errem, é muito importante. Porque o erro, você erra e você fica com raiva, né? Errei uma questão dessa, é uma questão fácil, e aquilo ali gera uma emoção que você não erra mais. Então, se você fica aqui só olhando, professor, marcando, marcando, você não tem o aproveitamento necessário da aula. Agora, quando você participa, quando você coloca seu gabarito, quando você acerta também, né? Acertei aquela questão complicada e tal, isso aí tudo é muito bom. E vamos ter essa semana toda, né? De aulas aí para vocês. Daqui a pouco tem aula de português, então aproveite, vai ter aula de informática, de conhecimentos gerais, outra aula de ética para a gente concluir tudo mesmo, visualizar todos os assuntos. E o que vocês precisarem nessa reta final, pode estar entrando em contato.
teremos também a revisão final, beleza? Então, tudo certinho, tudo ok. Deixar aqui um abraço para Gabriela, Yara, Júlio. O Júlio está pedindo o gabarito da questão de 1 a 5. Deixa eu voltar aqui, Júlio, para você ir pegando. Chegou depois, né? Então tá aí. A primeira é o item B, segunda é o item A, terceira é o item B, quarta C e quinta B. Vou voltar aqui novamente. Você pode ir pegando aí de 1 a 5. Pronto. Tudo certinho, né? Abração, Aline, Luana, Gabriela. Aula excelente, maravilha, obrigado, bonitinho. Lembra do bonitinho, vai ajudar muito vocês na hora da questão. Então, vou finalizar aqui a minha aula de hoje, mas lembrando que daqui a pouco tem aula de português, vai ser avisado lá no grupo para vocês. Tchau, tchau, pessoal, e um grande abraço aí, bons estudos.